aí, Felipe, nosso diretor, para a gente poder ver você e entender direitinho como é que é. Que coisa, né? Se você entende o funcionamento, você começa a entender e a doença começa a fazer sentido. Isso é importante também para o tratamento. Então a gente tem aquela Quer levantar? primeira... Pode. A gente tem essa primeira ilustração aqui. Vou te dar uma canetinha. Isso. O que seria? Uma célula, o que é um tumor? É uma célula que, ela, por algum problema no DNA dela, ela começa a se dividir. Se ela se dividir e ficar situada apenas no local, esse crescimento for lento, não for tão rápido, isso que a gente chama, né, de um tumor benigno ou apenas um determinado local. Se essa mutação dela faz com que ela se divide com uma velocidade muito grande, ela começa a modificar a região. Agora, por que ela fica... Ninguém sabe? É esporádico, esse é o grande problema. A gente sabe alguns fatores que dão chance de ter câncer. A gente sabe o sol, né, para o câncer da pele, a gente sabe o cigarro para o câncer do pulmão. Nos tumores que a gente lida no cérebro, muitos deles são esporádicos. No câncer de mama, tem a genética, que é importantíssima, né? Se você tem história familiar... Mas ninguém determinou ainda, não se descobriu ainda por que a célula se modifica, né? Existem vários estudos, mas ninguém ainda descobriu. Essa é a grande revolução na neuro-oncologia, né? Se a gente pudesse atuar nos genes, os problemas estariam resolvidos, né? E está tendo uma evolução muito grande nessa linha. Ainda vamos chegar lá, não sei se vamos ver, mas vamos chegar com certeza. Então, o que é que está acontecendo? Essa célula começa a se dividir, muitas vezes ela se divide de forma errática, que a gente chama, e ela começa a mudar a estrutura. Então, muitas vezes, essa célula, como ela está se dividindo, ela precisa do quê? De muitos nutrientes. Então, tem uma vascularização muito grande. Daí o risco que a gente falou, né? Desse tumor se desprender, pegar corrente sanguínea ou vasos linfáticos, e aí pode ir para qualquer parte do organismo. E por isso que o tecido cresce, porque ela fica doida e começa a crescer. Esse é o raciocínio, independente no local. No cérebro é da mesma maneira. Ok, vamos ver o próximo. Então, aqui que você perguntou quantos tipos existem, né? Nossa. A gente está falando hoje de mulher, né? Mas você percebe que, a depender do tipo de tumor, ele tem uma frequência e uma localização diferente. Então, não dá para a gente falar de todos os tipos, né? A gente sente todo o meningioma, né? Porque são os tumores mais comuns. Mais comuns, mas tem muitos, então, São muitos tipos, E alguns com sintomas? Isso, alguns. Aqui, só para você entender direito, a gente tem um modelo e aqui estaria a ilustração. A depender do local que o tumor dá, tem uma frequência de um tumor diferente e, além disso, dá sintomas diferentes. Então, até isso é difícil. O cérebro da gente é um órgão pequeno, né? 1% mais ou menos do peso do nosso corpo, mas cada localzinho tem uma função diferente, tipo de célula diferente. A gente falou, né? O tumor que é uma célula que cresce, mas qual tipo de célula? Por isso que tem tipos de tumores diferentes. Quer dizer, se ele der aqui é uma coisa, aqui, por exemplo, vai afetar a visão. O glioma do nervo óptico, aqui... Um astrocitoma, células que dão suporte aos neurônios. Então, a gente chama de astrócito, daí o nome astrocitoma. Vai prejudicar os neurônios e vai acontecer o que com a pessoa? Se for próximo da área motora, ela pode perder o movimento. Se for perto da área da linguagem, vai ela perder a fala. Isso. Nossa, já mudou a figurinha. Mas isso é basicamente mas tudo bem, dá pra ver aqui também. Quer dizer, se ele tiver aqui é uma coisa, se tiver aqui é outra, se tiver lá é outra. Essa é uma ilustração dos meningiomas. Então, o que acontece? O meningioma não é a célula que recobre, então pode dar em qualquer região que recobre o cérebro. Então, se for aqui, a gente chama de cerebelar, né? Se for aqui uma região que passa um tronco, uma cirurgia difícil mesmo de ser feita, em um local que geralmente dá um sintoma grave. Então, cada local vai ter uma sintomatologia diferente. E a pessoa pode notar isso mas na hora só? Os tumores... Aí o tumor já está lá? Geralmente o tumor já está lá. Quando ele é benigno, ele cresce lentamente. Quando é maligno, cresceu, já deu sintoma, já... Isso.